Olá, telespectador e telespectadora do canal Viver Brasil. Estamos aqui apresentando mais uma edição do programa Segurança Jurídica Brasil. Estamos aqui no canal 9, canal 527 HD da NET, Claro TV, e também nas mídias sociais, em especial o YouTube, onde você também nos assiste. Hoje nós estamos recebendo aqui o presidente da Anfávia e também vice-presidente do grupo Fiat. O Márcio é um exemplo para nós de bem-sucedida advocacia corporativa. E ele me ajudou demais na OAB a criar, tanto no nível estadual como no nível federal, a comissão da advocacia corporativa, que tem muita importância dentro dos grupos empresariais no Brasil hoje. Márcio, seja muito bem-vindo, ao programa Segurança Jurídica Brasil. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor Luiz Cláudio. Prazer enorme estar aqui com você depois de algumas tentativas. E hoje é um dia muito especial para mim. Muito obrigado, viu? Ô, Márcio, nós estamos aqui hoje para conversar sobre a temática. A advocacia corporativa, você é um craque aí na área, né? Talvez o maior incentivador que nós tivemos para a criação da comissão, que hoje é um sucesso, na integração da advocacia corporativa dentro da OAB, porque até então, os advogados corporativos viviam a vida ali dentro das empresas e mal sabiam da existência da OAB, né? Só apareciam na OAB para pagar as anuidades, né? E nós, graças a você e a outros membros da comissão, conseguimos instalar uma comissão forte, atuante e que tem uma repercussão muito boa. E eu queria fazer um paralelo com você, primeiro da criação dessa comissão e depois qual você acha que é o verdadeiro papel da advocacia corporativa hoje, até para fomentar empreendimentos e negócios dentro de um grupo empresarial. Dentre eles, o que você participa com o brilhantismo, que é o Stellantis e o grupo, para nós mineiros, o tradicional grupo Fiat, né? Bom, Luiz Cláudio, é importante a gente dar um passo atrás nessa história, né? O advogado corporativo, ele não era percebido ou era percebido de uma forma um pouco mais distante pela Ordem dos Advogados do Brasil e culpa dos advogados também corporativos. Acho que tinha um viés muito para dentro das empresas. Então, o movimento de aproximar a advocacia corporativa, as empresas da ordem e dos advogados de uma forma geral, foi muito positivo. Eu entendo que a advocacia corporativa contribuiu muito para os advogados de uma forma geral, para o avanço da legislação, para ter um trabalho mais sinérgico entre empresas e os advogados. E esse movimento foi um movimento muito bonito, né? Nós sempre reconhecemos como isso aconteceu naquela época, e os advogados, eles acabavam, olha, eu sou advogado, eu estou aqui na empresa, mas eu sou advogado, eu quero estar ali dentro, eu quero participar dos assuntos relacionados à advocacia. Não é pelo fato de eu contratar um escritório de advocacia para prestar serviço, que significa que eu não seja advogado ou que eu esteja terceirizando a inteligência jurídica na empresa. Não, eu preservo a inteligência jurídica e sou um parceiro do escritório de advocacia. Eu sempre uso a metáfora quando a gente fala da partida de tênis e da partida do raquetone, que é o famoso frescobol. O frescobol, o que a gente tem por objetivo nele é que você faça um jogo em dupla. Enquanto o tênis, você quer dificultar para o seu adversário pegar a bola. Então, eles são muito parecidos, mas são antagônicos. Uhum. E nós, com os escritórios de advocacia, a gente sempre percebeu isso como empresa. A gente queria jogar o jogo de frescobol, onde a gente pudesse ter uma dupla que tivesse uma sinergia muito grande, falasse a mesma língua. Então, isso aconteceu muito com a Comissão de Advocacia Corporativa e com essa aproximação
junto à Ordem dos Advogados. Eu me lembro muito de um congresso que estávamos em Araxá, e naquela época a gente teve a oportunidade de conversar muito sobre isso, com você, também com o atual presidente, o Sérgio Leonardo. A gente falava muito dessa aproximação e que hoje a gente vê 10, 15 anos depois as coisas de fato acontecendo e aconteceram nesses últimos anos com muito brilhantismo. A minha experiência na Fiat e agora na Stellantis e como Anfávia, eu sempre uso muito o advogado, ele tem que ter uma sensibilidade muito grande para o business, para o negócio. E quando o advogado, ele se distancia do negócio, é muito ruim para a empresa. Então ele acaba dizendo assim, não, eu sou advogado, eu estou te dando a minha opinião como advogado. A empresa não te contratou apenas como advogado, ela te contratou para que o negócio aconteça, para que tenha geração de empregos, para que você tenha uma empresa ética, uma empresa que as coisas funcionem, mas funcionem para fazer acontecer. E, novamente, tem sempre o caso... E a empresa busca lucro, né? Então, evidentemente, fazer acontecer. Não, e quantas famílias dependem de uma decisão que você está tomando ali, que você precisa de uma orientação e não apenas você orientar e sair de cena. Você tem que estar lá, fazer acontecer, acompanhar todo o processo, né? Isso acabou gerando uma coisa muito interessante, porque eu, na época, como diretor jurídico, eu fui convidado entre aspas, né, mas me deram, na época, o papel de ser o diretor de desenvolvimento de novos negócios. E aí falava, mas isso é um pouco antagônico, o jurídico tem uma visão mais de frear e diretor de business development tem de fazer acontecer. E durante 5 anos eu fui responsável pelas 2 áreas na Fiat, na Stellantis, e eu vejo isso como um aprendizado muito bom, ou seja, o advogado entender que ele tem um papel, que é o papel... Ele é advogado, ele não deixa de ser advogado por isso, mas ele deve contribuir para que as coisas aconteçam. Não, muito interessante essa sua visão de que o advogado tem que conhecer o negócio. Primeiro, tem que conhecer o negócio. Segundo, o business, ele tem que promover o negócio como uma ferramenta do conhecimento jurídico que ele tem, né? E negocial também. Eu costumo dizer hoje que o advogado empresarial e o advogado do mundo corporativo, ele tem que conhecer muito, primeiro, do negócio que ele está exercendo a advocacia, né? Assim como o dono, a gente brinca que uma pessoa para entrar no comércio nunca pode se aventurar em entrar em algo que ele não conheça, né? O advogado também tem que conhecer o negócio para que ele advoga. E também fomentar esse tipo de negócio. É uma visão muito interessante. E quais você acha que são os atributos do advogado para conseguir esse objetivo, Márcio? Porque, assim, falando pode parecer fácil, mas a pessoa tem que se instrumentalizar de habilidades para conseguir fazer isso, né? Olha, primeiro, acho que na minha carreira contribuiu porque ela foi um pouco na contramão. A minha primeira formação era formação em contabilidade, depois eu fiz uma pós em gestão estratégica, finanças, e vim de empresa de auditoria. Então eu trabalhei na KPMG, na Deloitte, em uma empresa local que se chama Soutos Matoso. Isso, para mim, eu pego isso com muito orgulho, essa formação. Porque quando eu cheguei na advocacia, eu já cheguei com um bom nível de maturidade do que era importante para o negócio. Então, eu me lembro que o Bellini era o presidente da Fiat na época, e ele me falou o seguinte, falou, Márcio, olha, nós temos 2 diretorias. Nós temos a diretoria tributária e eu agora vou unir com a diretoria jurídica. E eu falei com ele, eu preciso de um tempo para pensar, porque a minha formação era tributária. Ele falou, ok, você tem um tempo, 5 minutos. E a partir de amanhã você vai assumir as 2 estruturas. Eu percebo que na advocacia, na nossa formação, nos cursos de direito, você tem um linguajar distante das empresas. Então o advogado, ele chega numa empresa, ele não teve formação
para entender como você faz um budget de uma empresa, como você faz um orçamento, como o linguajar técnico, o linguajar financeiro que é utilizado na empresa, de um balanço, de análises financeiras. Então, isso acaba distanciando. E o advogado chega com um linguajar também muito jurídico, muito pesado dentro de uma empresa, o que tem evoluído naturalmente, isso não tem sido tão forte como era no passado. Então, eu acho que a primeira coisa que o advogado tem que fazer é ele conhecer a empresa. E eu sempre falo, e falo com os que trabalham comigo, se você está numa empresa, é fundamental você conhecer algumas terminologias do business, de finance, você tem que ter um pouco de humildade para entender isso. E uma vez eu me lembro, Luiz, eu estava numa reunião com o professor Marco Aurélio Greco, uma sumidade em direito tributário, e ele fez um comentário o seguinte, falou, Márcio, na minha percepção, não é o direito que está influenciando a contabilidade, mas a contabilidade está influenciando o direito. Ele falava isso há 20 anos atrás. E isso acabou demonstrando. A contabilidade ela tem princípios que ela diz assim, que é o IFRS 1, fala, olha, é a prevalência da essência sobre a forma. E nós, advogados, sempre trabalhávamos com forma, e a evolução jurídica, ela acabou também tendo muito essa pegada de como é importante você ter uma visão do conteúdo e não apenas da forma, né? Da essência e não apenas da forma. Então, isso acaba você juntando as duas coisas, essa habilidade de estar com as outras áreas e não de você receber no seu escritório, né? O advogado tinha muito isso, olha, venha para uma reunião. Não, vá lá, vai na contabilidade, vai lá na engenharia, vai lá onde você faz o inventário físico. É importante você conhecer, porque quando você está despachando com o ministro, esses elementos são importantes. Você falar como funciona uma empresa, você dá uma visão empresarial nas suas soluções jurídicas também do contencioso. Então, não é apenas uma advocacia no dia a dia da empresa, mas ela também é importante para a vitória nos processos judiciais. Márcio, você acha que tem uma diferença de uma empresa nacional para uma multinacional? Você hoje faz parte de uma das empresas multinacionais muito grandes, mas você acha que essa visão sua faz diferença se for um negócio local, nacional, familiar? Porque eu acho que o grande problema hoje das empresas tradicionais brasileiras é a falta de um planejamento sucessório e a sociedade acaba se envelhecendo, né? E a própria advocacia envelhece junto, né? Ou seja, é aquele advogado da família que é o advogado da empresa e o negócio parece que vai ficando antiquado, né? Eu acho que tem uma análise aí muito interessante, Luiz Cláudio. A empresa que a gente chama de multinacional, a empresa estrangeira, a gente precisa tomar um cuidado muito grande. Quem está sentado na cadeira precisa de ter uma sensibilidade muito grande para o tema. Por quê? A primeira questão é, você não é dono da empresa. E o executivo, ele não pode pensar nos 3, nos 4, nos 5 anos que ele está na empresa. Mas isso é um erro constante. Porque você fala o seguinte, quanto tempo que esse processo vai demorar para ser julgado? 10 anos. Ele já pensa, o problema não é meu, o problema é do meu sucessor. É o que a gente chama da empresa que não tem dono. Isso é um perigo muito grande, principalmente para o nosso mercado, para a advocacia. A empresa que tem dono, ela tem uma característica, ela tem um problema, ela quer resolver o problema, independente se ele vai estourar agora, daqui a 5, 6, 7 anos, ou para o neto, na lógica da sucessão. Uhum. Ele tem uma pegada muito mais firme no sentido de resolver. Ele não perde o timing de fazer um acordo, por exemplo.
enquanto numa empresa mais engessada, ela acaba dizendo o seguinte: "Não, mais lá na frente eu penso nesse assunto, isso não está nas minhas prioridades". Então, a empresa familiar, ela ensina muito para uma grande empresa, para uma empresa internacional, a ter essa pegada. Eu acho que a gente não pode perder isso. A gente tem que tirar o problema da mesa. O problema não pode ser empurrado, ele tem que sair. Então, eu entendo que as empresas menores, elas ensinam muito para essas empresas ditas multinacionais. Por outro lado, a empresa multinacional, a empresa local, a empresa mais familiar, ela também padece muito com a falta de um planejamento sucessório e de compliance mesmo, né? Então, claro que houve uma evolução muito grande, existem vários institutos de governança que têm dado um apoio para essas empresas. Então, a gente vê uma profissionalização muito maior para essas empresas e tem tido resultado. Mas há sim uma diferença muito grande quando se pega uma empresa familiar e uma empresa multinacional. Nosso papo está muito bom, vamos dar um intervalo rapidamente e voltamos logo, logo.